Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os top 7 piores investimentos do mercado financeiro. Todo mundo na internet acaba trazendo os melhores, mas também é importante você, como investidor, saber dos piores para que você se proteja, né? E não caia em nenhuma roubada. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E olha só, raramente a gente se debruça para localizar ali os piores investimentos do mercado financeiro. E quando eu digo mercado financeiro, é o mercado de capitais como um todo, abrangendo aqui ativos de renda fixa e ativos de renda variável. E dentro desse vídeo eu identifiquei 7 dentre ativos de renda fixa e ativos de renda variável, que são aqueles que eu considero os piores. Existem outras roubadas mais óbvias, como esquemas de pirâmides, mas nem vou colocar isso aqui nesse vídeo, porque pirâmide obviamente é algo prejudicial e sequer é um investimento. Também não vou trazer aqui apostas muito evidentes, mas só aquilo que de fato te vendem como investimento, mas na verdade só vai beneficiar muitas vezes ali o gerente do seu banco ou o assessor de investimento. E olha que eu tenho certificado Ancor e vou trazer isso aqui para vocês. É que eu não estou exercendo no momento, né? Eu exerço a profissão de advogado. De qualquer forma, eu tenho liberdade para falar isso aqui para vocês. E aí, conhecendo esses piores investimentos, além de você ficar blindado, você consegue proteger as pessoas à sua volta, por exemplo, um familiar de cair em algum investimento ruim como esse. E através do raciocínio por exclusão, você consegue afastar aquilo que é ruim, separar o joio do trigo. Então vamos lá. Começando aqui pelo mais óbvio, é a poupança, né? E aqui um ativo de renda fixa. O engraçado é que, por mais que a poupança seja um investimento ruim, ele é o investimento com o maior número de recursos aqui no país. Conforme o último relatório publicado da poupança, o brasileiro investe um total de quase R$ 1 trilhão na poupança. Está um pouco abaixo de 1 trilhão. É muito dinheiro. E por que isso acontece? Porque a poupança, segundo o senso comum, é um investimento extremamente seguro. E aqueles que invocam a segurança da poupança invocam os seguintes argumentos. A. Que o investimento é realizado em instituições financeiras de grande porte, por exemplo, um Banco Itaú, um Banco Bradesco e um Banco Santander, e isso traz um baixíssimo risco de quebra, ou seja, de você perder o seu dinheiro porque aquele banco raramente vai quebrar. B. Há a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, até o limite de R$ 250 mil por CPF em instituição financeira, sendo que o total garantido por CPF no total é R$ 1 milhão. Então você pode fracionar até 4 bancos ali, até 250 mil cada. E outro ponto é que a poupança não ostentaria nenhum risco, principalmente por ser um ativo de renda fixa. Mas será que todos esses argumentos compensam o investimento na poupança? Eu diria que não. Esses argumentos, na verdade, são frágeis, na minha opinião, e não justificam você colocar o seu recurso na poupança. Primeiro, porque não é verdade que a poupança não ostenta riscos. Isso porque muitas vezes as pessoas não têm muito clara na cabeça delas a definição de risco. Então, rapidamente, uma aulinha aqui sobre definição de risco. Temos 3 principais tipos de risco. O risco de mercado, que são os riscos relacionados à valorização ou desvalorização de um ativo. Então, o que é um risco de mercado? É o risco do preço do seu ativo cair. De forma bem grosseira, é isso. É o risco, no geral, dos ativos de renda variável. Temos ali também o risco de crédito, que é o risco de você o quê? Não receber aquele dinheiro que você colocou ali numa instituição, colocou numa empresa. É o risco de inadimplência. Temos também o risco de liquidez. E o que é o risco de liquidez? Ele está atrelado ali à rapidez com a qual a instituição vai conseguir te devolver o seu dinheiro ou a demora na qual você consegue transformar aquele título em capital, converter aquele título em capital. Então tá, em relação à poupança, o pessoal conta muito que o risco de crédito é zero e que também não há nenhum outro tipo de risco atrelado. Contudo, ao menos eu diria que em relação a risco de liquidez, existe a situação do aniversário da poupança. O que é o aniversário da poupança? O aniversário da poupança é um conceito muito simples. Toda vez que você coloca algum dinheiro na poupança, vamos colocar aqui R$ 1.000, para que você tenha aquela rentabilidade prometida da poupança, você tem que deixar esse recurso lá por 30 dias. Então, se você colocou no dia 22 de maio de 2022, você só vai receber aquela rentabilidade no dia 22 de junho de 2022. E a cada novo recurso que você for depositando, aí eu coloquei mais R$ 500 em outra data, mais outros R$ 500 em mais outra data. A cada data, esses 30 dias vão se renovando. Então, eu coloquei mais R$ 500 no dia 22 de junho. A rentabilidade não vai incidir no aniversário do dia 22 de junho também sobre os R$ 500, mas só daqui um mês depois. Então é assim que funciona, vai se renovando ali. E caso você saque esse recurso antes da data de aniversário, que se renova para cada parcela que você deposita, você não recebe nada. Então,
há um risco atrelado à sua rentabilidade. Você precisa aguardar os 30 dias para poder tirar ali aquele dinheiro da poupança. Senão você tira de forma nominal e aí você perdeu dinheiro claramente, já que seu dinheiro não rendeu nada durante todo aquele período. Outro ponto, que levantam a favor do risco de crédito zero na poupança é que o FGC garante. Acontece que eu não confiaria demais no FGC se fosse você. Por quê? Eu já trouxe um vídeo aqui no canal demonstrando que o FGC não é as mil maravilhas. Veja o seguinte, aqui tem o relatório do FGC do ano de 2021 e veja que, segundo o relatório do FGC, os depósitos elegíveis para a garantia do FGC é de 3,4 trilhões de reais. Só que, com a limitação dos 250 mil, esse número cai para 1,8 trilhão, o que representa 52% do total de depósitos elegíveis. Ou seja, o FGC só consegue garantir 52% do total de depósitos. E pior do que isso, deste total de 52%, apenas 90 e poucos por cento é efetivamente garantido pelo FGC. Na prática, apenas a metade de todo o dinheiro que está depositado nas poupanças, nas cadernetas de poupanças das grandes instituições financeiras, estão garantidas pelo FGC. Então eu não ficaria tão tranquilo assim com o FGC se fosse você. É claro, é um seguro, ele te dá segurança, mas na minha opinião não vale todos esses riscos, principalmente de rentabilidade e de liquidez relacionados ao aniversário, para se colocar o dinheiro na poupança. E aí eu diria também que há um risco atrelado à sua rentabilidade, que você poderia elencar como um risco de mercado. Não seria tecnicamente correto falar assim, mas se assemelha muito. Por quê? Primeiro ponto, como funciona a rentabilidade da poupança? Da seguinte forma, se a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia, estiver igual ou inferior a 8,5% ao ano, a poupança vai render 70% da Selic, mais a TR. Só que TR hoje está zerada, então é a mesma coisa que nada. A TR não vale nada hoje. Engraçado que o FGTS rende a TR mais 3% ao ano e o pessoal aplaude o FGTS, sendo que na prática a TR não vale nada, então só está rendendo 3% ao ano, e 3% ao ano é um roubo descarado. Agora, se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, que é o presente momento, onde a taxa Selic está a 12,75% ao ano na data de gravação desse vídeo, a poupança vai render 0,5% ao mês, mais a TR. No total, anualmente, você vai ter com a poupança 6,17% ao ano, isento de imposto de renda, Afinal, com uma rentabilidade tão ridícula dessa, ainda tivesse imposto de renda, é para acabar. Desde que, obviamente, respeitada a data de aniversário, senão sua rentabilidade é literalmente zero. Acontece que esse 6,17% ao ano te protege minimamente do cenário inflacionário atual e nunca vai te proteger, na verdade. Veja, conforme dados do IPCA, que ele é uma cesta de preços dos itens de cesta básica de supermercado, por exemplo, envolve ali outros itens que realmente tiveram um aumento de preço ainda mais substanciais. No mínimo, a inflação oficial é de 12,13% nos últimos 12 meses. Você pega abril, puxa 12 meses para trás, tá dando 12,13%. E aí, isso aqui é o dobro praticamente do que rende a poupança. No final das contas, a sua rentabilidade nominal é positiva porque tem esse valor, mas a rentabilidade real, o que é real? Descontada a inflação, é negativa, menos 6%. Então isso aqui não te protege da inflação. Se não é capaz de proteger da inflação, não dá para você dizer que é um investimento. Eu diria que no máximo você pode dizer que é uma minoração das suas perdas. É só isso. E aí você vai me contraportar, Lua, qual é a solução que equivale à poupança e seja tão segura quanto? Eu vou te dar só um exemplo, Tesouro Selic. Também você pode sacar a qualquer momento, como na poupança, e você vai sacar a qualquer momento e não vai perder rentabilidade. Claro, existe um problema ali. Se você deixar os seus recursos abaixo de 30 dias num título de renda fixa, como Tesouro Selic ou até mesmo CDB de liquidez diária, vai ter o IOF ali, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Tem uma tabela regressiva, mas que no primeiro dia ali do 30º dia, ele come completamente sua rentabilidade. Então você tem que deixar no mínimo 30 dias ali para poder ter uma rentabilidade aí do título conforme prometido. E a rentabilidade dele, como ele rende a Selic, é de 12,75%, mas não é rentabilidade líquida. A rentabilidade líquida vai ser aproximadamente 9,5% quando você desconta ali o imposto de renda, que também é regressivo, que vai de 22,5% até 15% conforme o tempo que você deixa ali parado o dinheiro. E também tem ali os custos da B3, no final você vai ter 9,5% líquido ali, o que já é 50% a mais do que rende a poupança hoje, com o mesmo risco. Então não é nada inteligente você deixar o dinheiro na poupança. E mesmo no Tesouro Selic você vê que a gente não está conseguindo bater a inflação atualmente. Então só renda fixa também não vai ser capaz de te proteger da inflação. Segundo pior investimento, títulos de capitalização, também é considerado renda fixa. E o que é um título de capitalização? Que eu aposto que em algum momento da sua vida o gerente do seu banco já te ofereceu isso aqui dizendo que era algo muito bom. Uma definição que eu trouxe aqui é que o título de capitalização funciona como uma economia programada, um cofrinho obrigatório
obrigatório, em que todos os meses, ou de acordo com algum outro período definido ali no título de capitalização, o banco vai retirar uma quantia da sua conta para comprar esse título. E durante a vigência desse título, você estará concorrendo a diversos sorteios de prêmios. E quando o prazo terminar, quando tiver ali vencimento do título, você retira de volta todo o dinheiro que você colocou. Então o que acontece? O título de capitalização, o mais famoso deles é o PIC do Itaú, funciona da seguinte forma: todos os meses o banco vai descontando ali da sua conta corrente um valor específico que você contrata. E esse valor vai ser descontado durante todos aqueles meses que você pactuou no título, 48 meses, por exemplo. Nesse período, você concorre a prêmios em dinheiro. E é isso que o gerente do seu banco diz que é algo muito bom e também te força a guardar dinheiro. Só que o que acontece? Existem algumas pegadinhas por trás disso que mostram, na verdade, isso aqui não é um investimento. Na verdade, você está perdendo dinheiro. E eu separei aqui para vocês essas pegadinhas. Ou, no mínimo, informações que o gerente não te conta. E eu, particularmente, caí no título de capitalização. Eu tinha ali, acho que 16 ou 17 anos. Primeira conta que você está abrindo ali. Aí você vai no banco, você fala assim, eu quero guardar dinheiro. E o cara te oferece um PIC do Itaú. Ou ele diz assim, e também temos aqui uma previdência privada, que também é algo bem ruim no país. Eu não trouxe nesse vídeo sobre previdência privada. Se você quiser saber mais sobre previdência privada, deixa aí nos comentários. Mas eu não trouxe aqui porque existem até alguns títulos de previdência privada que são bons, então não poderia elencar aqui genericamente que são todos ruins. Mas o fato é que o título de capitalização é sempre ruim. E não me vem com essa conversinha que eu já vi gerente de banco falando, mas tem gente que não consegue guardar dinheiro e isso acaba forçando a pessoa. Esse é o mesmo pensamento paternalista do FGTS. O trabalhador não consegue, né? Por isso que tem que ter o depósito obrigatório, fundiário ali do FGTS. Então isso justifica o trabalhador ser roubado, porque ele ganharia muito mais dinheiro se colocasse aquele dinheiro na poupança. Ele ganharia muito mais dinheiro pegando aquele recurso e colocando na poupança. Então é como se a burrice do trabalhador, é isso que o Estado está dizendo, ou no caso aqui o banco, justifique ele ser roubado, ele ser lesado, expropriado. E é o caso do título de capitalização. Por quê? Primeiro ponto, ele não tem garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então tá fora. Ele é considerado um seguro pela SUSEP, que é o órgão regulador dos seguros privados no país. Então tá fora. FGC não é seguro de seguro, tá? Tá fora. E aí temos outro ponto, rentabilidade atrelada à TR. A rentabilidade dos títulos de capitalização rendem a taxa referencial. A taxa referencial, de novo, vale zero. Então, assim como na poupança, ela é a mesma coisa que nada. Então, você não vai ganhar nada. Outro ponto, os títulos de capitalização não têm liquidez. Liquidez zero. Por quê? Vamos supor que você em algum momento acumulou 12 meses ou 10 meses de depósito mensal nesse título de capitalização e aí você precisa desse dinheiro para uma emergência que surgiu na sua vida. Você acha que você vai conseguir retirar todo esse dinheiro dali? Ainda que sem nenhum tipo de rendimento, porque ele não tem mesmo, é taxa referencial. Aí que tá a pegadinha. Nos títulos de capitalização, o dinheiro da pessoa fica travado, não pode ser retirado. E geralmente esses títulos têm carência de 12 meses, por exemplo. Então antes de 12 meses você não pode nem mexer ali, senão você toma multa. Ou então, seu dinheiro vai ficar travado ali e você não vai conseguir retirar. Então, os títulos de capitalização têm esse problema de liquidez. Além de não render nada, são ilíquidos. Eu costumo dizer que ao invés de colocar o seu dinheiro em título de capitalização, compensa deixar o seu dinheiro guardado debaixo do colchão, como faria o seu avô, do que colocar nisso. Rende prêmios. Peraí, esses prêmios, as chances são mínimas de vitória. Conforme eu coloquei o item 4 aqui. É um sorteio, então o título de capitalização se assemelha a um jogo. É a mesma coisa que uma aposta na Mega Sena. E aí eu queria trazer aqui outros conceitos finais aqui de cota de carregamento e cota de resgate. O que é isso? Cota de carregamento é o valor que é descontado mensalmente da sua conta e vai ali para um fundo, entre aspas, um fundo desse título, né? Que vai custear o quê? Custear os prêmios. E também tem a cota de resgate. O que é a cota de resgate, Luan? É a taxa de administração. Assim como você paga taxa de administração para investir em fundos imobiliários e outros fundos mais, fundos de ações, fundos de renda fixa, etc., você paga para que a instituição financeira, no caso o Itaú, no PIC do Itaú, administre o seu dinheiro e pague os prêmios. Quer dizer, você que paga esses prêmios. Se assemelha muito a consórcio. Consórcio também é um lixo, é igual o título de capitalização. Então fique fora de título de capitalização e consórcio, porque investimento não tem nada, é um mero jogo. É preferível, se você for um medroso, colocar o seu dinheiro na poupança do que título de capitalização, tá? E tem um mínimo de disciplina. Fala, como o banco tá descontando o dinheiro ali e eu não tenho disciplina. Pelo amor de Deus, para com isso. Para de se desprezar. Coloque disciplina na mesa. Escreva disciplina na testa se for preciso, mas não coloque em título de capitalização seu dinheiro. Terceiro, CDB de bancão. Mas aqui eu tô falando daqueles CDBs bem bosta mesmo, CD bosta, que é outro investimento de renda fixa com uma rentabilidade risível, muito baixa. E esse aqui é o CDB que o seu gerente do banco garante que é bom, que você é exclusivo, que você vai pegar aquele rendimento ali. É aquele CDB que rende menos que a poupança. Sim, menos que a poupança. É que CDBs ali com rentabilidade anual de 4
ou 5% ao ano. Líquido, né, dizendo. São aqueles que oferecem 85% de CDI, por exemplo. Se em algum momento o gerente do seu banco te oferecer um CDB exclusivo de 85% de CDI, até 90% de CDI, corra imediatamente. Fala assim, não, obrigado. Igual quando aquelas mocinhas ou aqueles caras de supermercado, de atacadão te oferecem um cartão, você fala, já tenho. Você fala, já tenho, no outro banco. E aí eu coloquei aqui, né? Se for para emprestar seu dinheiro ao banco e ter o mesmo risco da poupança, que eu também estou emprestando dinheiro para o banco, então é melhor deixar lá na poupança que tem mais liquidez, inclusive. Por mais que isso pareça absurdo, mas é a verdade. Igual o título de capitalização. Então na hierarquia eu colocaria assim, ó, dos piores aqui, né? Primeiro, título de capitalização consórcio são os piores. Aí depois CDB de bancão ou CD bosta e vem a poupança, tá? Eu não elenquei aqui numa hierarquia porque, por nada mesmo, só coloquei aqui. 4. Fundo DI de bancão. Outro investimento, entre aspas, de renda fixa. Primeiro ponto, o que são fundos DI? Os fundos DI de renda fixa, que são oferecidos ali pelos bancões, né? Igual eu coloquei aqui, eles buscam acompanhar um benchmark. O que é benchmark, Luan? Uma referência, um índice de referência. Então, por exemplo, qual que é o benchmark da Bolsa de Valores brasileira? O Ibovespa. Qual que é o benchmark da renda fixa? É a taxa livre de risco ou, por exemplo, o CDI. Pode ser a taxa Selic ou o CDI, tá? São referências. E esse tipo de fundo investe no mínimo 80% da carteira em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito no mercado. Então esses fundos DI, eles pegam todo o seu dinheiro e investem em ativos livres de risco, como por exemplo, títulos públicos federais, igual você ir lá no Tesouro Direto, entendeu? E aí então esses fundos são completamente passivos, pois apenas replicam um índice. O que é um fundo passivo, Luan? É aquele fundo que não tem trabalho nenhum a não ser comprar. Ele só replica um índice, igual o BOVA11. O que é o BOVA11? É o ETF da nossa bolsa. Quem administra o BOVA11? É o BlackRock. A BlackRock simplesmente compra igualzinho ao índice Bovespa. Então, é um fundo passivo, não vai superar o mercado. Ao contrário dos fundos ativos, que buscam superar o mercado e muitas vezes cobram aquela taxa de performance, que é justamente aquela taxa que é a diferença entre o que deu o mercado, o índice de referência, e a rentabilidade daquele fundo, né? Mas aqui não, ainda é fundo de renda fixa. E aí o que acontece? Quando você investe num fundo desse de bancão e ainda toma uma taxa de administração em cima disso, muito cuidado, porque não faz o menor sentido. Para que você vai pagar para o cara te administrar uma coisa que você pode fazer sozinho? E ainda que você fale, Luan, não sei fazer, e aí já é preguiça. Mas tudo bem, não sabe fazer, quer investir em renda fixa, não sabendo fazer, tem que ser uma taxa muito baixa. Senão, sua rentabilidade vai ser completamente corroída. Deixa eu te dar um exemplo aqui. A gente tem ali o Itaú Privilege. Conforme tem aqui no site, né? Privilege DI. Rentabilidade acumulada, ele te dá aqui, né? Nos últimos 12 meses foi 8%. Então, quer dizer, abaixo da Selic, né? Tudo bem que hoje a Selic está a 12,75% há pouco tempo, mas ainda assim, olha a rentabilidade. Pouco superior à poupança. E tem uma taxa de administração de 0,3% ao ano. Esse aqui é um fundo DI razoável. A taxa é baixa. Agora, você pega alguns fundos, eu não vou trazer aqui, mas tem fundo DI de 3% ao ano. E geralmente são por bancos públicos. Então, cuidado com os bancos públicos. Caixa Econômica, principalmente. Na Caixa Econômica tem fundo que a taxa de administração é 3% ao ano, às vezes até mais, 3,5% ao ano. Agora, banco privado tem alguns fundos DI mais razoáveis aqui, ó, que cobram uma taxa de meros 0,3% ao ano. Ainda assim, se você sabe minimamente de investimento em renda fixa, não faz sentido você pagar para o banco fazer isso para você. 5. Agora eu começo com renda variável. Ou seria renda fixa? Confesso que até hoje eu não sei. Todo mundo fala alguma coisa, mas não interessa. O fato é que é um investimento ruim. O COI, Certificado de Operações Estruturadas. O COI, ele é um investimento até muito conhecido em países como os Estados Unidos, onde ali existem as notas estruturadas que funcionam da mesma maneira que o COI. O Brasil só copiou e trouxe aqui para o Brasil, e também existia já ali na Europa, tá? Sendo que o COI começou a ser oferecido publicamente no Brasil em 2016, o que faz com que esse investimento seja pouco conhecido, mas que seja uma grande pegadinha. E aí por que eu digo que eu não sei se é renda fixa ou renda variável? É porque é o seguinte, o que as corretoras vendem para você ou bancos de investimento? Que esse título, o COI, ele seria um título com a segurança da renda fixa e a rentabilidade da renda variável. É como se eles te dissessem o seguinte, olha, existe almoço grátis na economia. Sério, Milton Friedman deve estar se remoendo ali no caixão dele. Por que eu digo isso? Como assim segurança da renda fixa com a rentabilidade da renda variável? A mesma situação quando dizem assim, olha, os fundos imobiliários, eles têm o risco da renda variável com a rentabilidade da renda fixa. Isso é uma falácia, não vou entrar em maiores detalhes aqui, vou até fazer um vídeo sobre isso. Se você quiser um vídeo sobre isso, deixa aí nos comentários. Mas o fato é que o COI é uma grande mentira. Vamos lá, o que é o COI afinal? Segundo definição da própria
B3. Ele é um instrumento inovador e flexível que mescla elementos de renda fixa e renda variável, blá blá blá. Traz ainda o diferencial de ser estruturado com base em cenários de ganhos e perdas selecionados de acordo com o perfil de cada investidor. É a versão brasileira das notas estruturadas. E aí então aqui complementa a B3 dizendo o seguinte, que o COI é um título parecido com as notas estruturadas lá dos Estados Unidos, na Europa, e que em só uma aplicação, então você investe tudo numa aplicação ali que é o COI, ele proporciona diversificação e acesso a novos mercados. Para você fica mais fácil acompanhar o desempenho, pois o COI já vem montando em um único instrumento, o que significa também uma única tributação. Quem emitem esses COIs são os bancos, e aqui bancos de investimento e corretoras. O COI tem vencimento, valor mínimo de aporte, indexador e cenário de ganhos e perdas. Esse aqui que é a pegadinha, o cenário de ganhos e perdas, definidos pelos bancos. E aí nós temos dois tipos de COIs diferentes. Aquele com valor nominal protegido, que tem a garantia do principal investido, ou seja, esse aqui é o mais comum, né? Que é o que teria de fato a segurança da renda fixa, porque significa que você coloca o seu dinheiro no COI e a instituição financeira garante o valor nominal, então tá protegido. Então você colocou R$1.000 no COI, ela vai te devolver os R$1.000 após o vencimento daquele título, que geralmente é uns 3 anos. Esse COI aqui é para acabar. O de valor nominal é em risco quando há possibilidade de perda até o limite do capital investido. Então olha, a perda aqui é calculada, porque eu só posso perder R$1.000, nada além disso. Pô, eu tô me alavancando por acaso? Então eu acho bem ridículo isso aqui. Mas espera aí para ver se eu entendi, Luan. Então, para simplificar, o que é o COI? Ele é uma grande cesta de ativos, uma cestona de ativos, em que você faz uma mistureba ali, colocando, por exemplo, Disney, Netflix, aí coloca título de renda fixa, você faz uma grande mistureba ali, e dentro desse COI, a instituição financeira emitente define ali alguns cenários. Cenário A, B e C. O que é o cenário A? É o cenário que você não consegue chegar naquela meta ali, por exemplo, é 10%. Ou seja, todos aqueles títulos que estão dentro do COI não chegaram à meta de 10%, na verdade variaram negativamente, ou seja, você colocou R$1.000 e no final do prazo lá do título você tinha 900, você vai devolver para você R$1.000, desde que seja na modalidade valor nominal protegido. Agora, no cenário B, você consegue ter uma rentabilidade positiva e você ganha ali aquela rentabilidade. E agora, vamos supor que no cenário C você supere aquele cenário, era 10%, você superou, você chegou a 20%, 30%, o que é muito raro. Você vai receber os 10%. Não adianta, tá limitado ao seu ganho, tá? É isso que, mais ou menos é isso que significa o COI. Só que qual que é o problema? O seu capital nominal está protegido. Sem correção monetária, a instituição financeira vai te devolver o dinheiro. E outro problema também, ela estrutura o COI de forma a nunca conseguir o melhor cenário. Geralmente você não consegue nem o cenário intermediário. É por isso que a maioria das pessoas perdem dinheiro com o COI. Só recebem o dinheiro de volta, assim como um título de capitalização. E eu diria que o COI está para a renda variável, ou para as corretoras que seja, assim como o título de capitalização está para os bancões. É a mesma coisa, não caia na história do COI. E eu conheço gente que cai. E para melhor exemplificar, eu vou te trazer aqui o que o próprio BTG Pactual traz aqui no seu site. Imagine que você investe em um COI que acompanha o desempenho do Ibovespa por 2 anos. E esse produto conta com 100% do capital nominal investido, é aquela modalidade de valor nominal protegido, e limita os ganhos do investidor até o teto de 15% ao ano. Beleza, tem o teto de 15% aqui e acompanha o Ibovespa. Esse é o índice de referência aqui. Nosso exemplo ali hipotético eu coloquei 10%, mas só para você entender. Mas olha aqui esse título do BTG. E aí o investidor aplica o seu dinheiro nesse produto, espera pelo vencimento e para ver o seu resultado. Aí temos as flutuações do Ibovespa, o índice de referência do produto ao longo do tempo, blá blá blá. E aí o que o investidor vai ter que saber é a pontuação do índice no início do COI e no dia do seu encerramento. O que acontece? Temos 3 cenários. O primeiro deles é o caso de queda do Ibovespa. Nesse caso, o investidor receberá exatamente o dinheiro que investiu durante os 2 anos antes, sem nenhuma perda do capital investido, mas não fala nada sem correção monetária. Segundo cenário, o segundo resultado possível é em caso de desempenho estável ou alta de até 15% de Ibovespa. Nesse caso, o investidor irá receber exatamente a rentabilidade do índice. Então, se o índice chegou a 10%, é isso que você vai receber. E o terceiro cenário é uma alta de mais de 15% de Ibovespa. Nesse caso, você vai receber 15%, é o teto. Pode ter variado 40% naquele ano, como aconteceu ali em 2019. Não adianta, meu amigo. É 15%. Quem que fica com o restante? O emitente do título, a corretora, o banco. Você quer mais um exemplo para fixar bem esse assunto? Que às vezes COI pode parecer um pouquinho difícil. O exemplo da própria XP aqui, ó. Isso é um título da XP. Aplicação, R$100.000. Modalidade, valor nominal protegido, minimamente, né? O banco emissor aplica 70 mil em operação pré-fixada. Com os 30 mil, uma operação estruturada com viés de alta em um ativo. Aqui ele especula, que ele bota em FII,
fixo, vencimento. O cliente vai receber os 100 mil mais o rendimento da operação. Tá vendo? E aí eles colocam aqui que é uma alocação de forma inteligente, um monte de coisa. No final das contas a gente sabe que é uma aposta. Vale trazendo aqui para vocês que segundo um estudo feito pela FGV, a maioria dos COIs vendidos a clientes de varejo não rendem nem a taxa livre de risco, não rendem nem a renda fixa. Abre aspas, apenas 32 de um total de 284 COIs oferecem um retorno esperado maior que o título pré-fixado disponível no momento da emissão do COI. Então, por exemplo, eu vou ali, invisto num COI e do outro lado tem o tesouro direto ali, tesouro pré-fixado, rendendo 12% ao ano, ou até mais do que isso. No caso do COI, só um percentual ridículo de 32 de 284, o que rende o tesouro. Então, como assim eu tenho rentabilidade da renda variável? Eu não tenho nem da renda fixa. Pior de tudo, conforme traz aqui também esse artigo da FGV, é que como os COIs têm uma duração ali, você viu do BTG 2 anos, mas tem alguns de 3 anos, ou seja, eles têm risco de liquidez também, você não pode tirar antes. Se você for retirar antes, já teve caso ali, ó, no Reclame Aqui, dizendo de um título da XP que teve um deságio de 50%. Então, quer dizer, eu boto meus R$ 1.000 lá para ficar 3 anos, aí eu preciso retirar esses R$ 1.000 dentro de 2 anos. Eu vou ter um deságio de 50% do capital. É claro que isso aqui foi um exemplo bem complicado, bem difícil, mas vai ter um deságio ali, 10, 20, 30%, vai receber R$ 700. Tá vendo como se assemelha muito ao título de capitalização para os bancões? Sem falar que é uma grande aposta, porque no título de capitalização você tem ali os prêmios e no COI você tem os cenários ali, que geralmente são completamente improváveis, tal como se você fosse ali ser sorteado. Por isso, fuja dos COIs, por favor. Seu dinheiro agradece. Sexto, fundo de ações passivo com taxas abusivas. Eu não trouxe o fundo DI ali para vocês? Fundo DI eu quero que você fique longe, a não ser que você tenha muito medo, preguiça mental de investir sozinho. Agora, fundo de ações passivo e que tem a taxa abusiva, você também sai. Lembrando, o que é um fundo passivo? Replica um índice de referência, um benchmark, como ocorre na renda variável com os ETF. O BOVA11, por exemplo, que replica o Ibovespa, ou os fundos de renda fixa, que replicam a Selic ou a taxa DI. Já os fundos ativos buscam superar esses índices e por isso costumam até cobrar taxa de performance. E aí, só para você ter uma ideia, como um ETF tem uma taxa bem baixinha, porque afinal é um fundo passivo, atualmente, isso aconteceu ali em 2021, o BOVA11 reduziu sua taxa para 0,1% ao ano, de tal modo que faz todo sentido você ter ali uma rentabilidade de renda variável do Ibovespa pagando só isso aqui. Então, no final das contas, você tem uma rentabilidade do Ibovespa menos 0,10, tá? Que isso fique claro. E aí, o que acontece? A Infomoney já fez um estudo aqui mostrando que até mesmo fundos DIs têm taxa de 3,5%. Então, você imagina um fundo de ações passivo cobre mais ou menos isso aqui. Que seja 2% se o ETF da bolsa tá ali cobrando 0,10. Isso aqui vai destruir sua rentabilidade. Então, longe de fundo passivo de ações que cobre uma taxa superior a 1% ao ano. Fique longe. Agora, fundos ativos não. Aí é outra história. Eles querem superar o mercado. Então, aí faz sentido, eventualmente, você pagar uma taxa de administração, caso você queira investir em fundos, mas também muito cuidado. Uma taxa de administração acima de 3% ali, 3,5%, mesmo que seja um fundo ativo, fica fora, porque ele ainda provavelmente está te cobrando taxa de performance. Fique bem atento ali na lâmina do fundo ali, fique bem atento. E 7, que é bem polêmico aqui, nossa, vai ter gente me xingando. Eu traria aqui para vocês as ações mico, criptomoedas sem fundamentos e opções binárias. Opções binárias mais óbvio, né? Mas vamos lá. Então, nesse último item da lista, eu trago as ações micos. O que são ações micos? Tá aqui, ó. Quarteto Suicida. IRB, Cielo ou Icog. Eu tenho... Não, engraçado que eu falo isso, mas eu tenho IRB, eu tenho Cog, eu tenho Cielo. Tá lá, você foi refutado. Mas calma aí. O que eu tô trazendo aqui para vocês? Você pode ter uma parcela pequena do seu capital aqui no Quarteto Suicida ou colocar outras ações aí arriscadas como Paranapobrema e outras ações aí que dão prejuízo. Porque as ações micro são o quê? Ações que dão prejuízo, as empresas dão prejuízo, não a desvalorização da ação, não confunda, ou estão em recuperação judicial. E aí, cara, você pega 100% do seu capital que você suou trabalhando para conquistar, coloca tudo em Oi, apostando numa recuperação dela. Eu não tô dizendo que ela não vai sair da recuperação judicial, ela até acredito que vai, mas se você acreditar que ela vai te dar uma rentabilidade gigantesca, sendo que ela teria que valer mais do que a própria Vivo para conseguir, não parece nada razoável. Bom, pior de tudo é também o cara que coloca 50 até mais por cento do capital em moedas de cachorro, como Dogecoin, etc, Shiba Inu. Eu particularmente só acredito em Bitcoin, só. O resto pra mim é tudo especulação. E você vai dizer, Lu, é impossível que tenha gente que coloque mais de 50% em Oi. Tem até um canal aí que faz isso, eu não vou citar nome, mas é um canal de um senhor velhinho ali que já declarou que investe mais de 50% em Oi. Eu não tô falando do GL não, o GL ele não investe mais que 5% em Oi, tá? É um outro senhor velhinho aí que investe e fala que tá tudo bem. Tudo bem, se o cara acha que sabe o que tá fazendo, tudo bem. Ele acha que é o novo Warren Buffett pra poder apostar tudo um ativo que tá sob bastante risco. E eu não tenho essa pretensão não.
Cogna na minha carteira é 1%, IRB é menos de 1%, Cielo, sem ações apenas é 0,5%. E em relação a opções binárias, eu não tenho nem o que falar. É um jogo claro, é uma aposta. É a pior modalidade, entre aspas, de investimento em renda variável. Chega a ser pior do que o day trade com mercado futuro, tá? Embora ele seja vendido muitas vezes como investimento, e quem nunca soube do robô da NASA? Foi o primeiro vídeo aqui do canal que foi bem, em que o Luciano Zafir, ele falou que 300% ao mês. Nossa, em um ano o cara conquista o PIB do Brasil. E aí, basicamente, como é que funciona isso, para quem ainda não sabe? Você precisa adivinhar num curto período de tempo ali que está dentro da plataforma, que é Option ou Binomo, que são pirâmides, na minha opinião, tá? Inclusive são proibidas de atuar no Brasil. Você precisa ali então clicar no botãozinho verde de comprar ou no botãozinho vermelho de vender. Cestas de ativos ali, entre aspas, né? Como se fosse um mercado Forex ali, que a própria plataforma cria. E aí, se suposto ativo subir, você ganha. Se cair, se você vender, você ganha também. Mas se na direção contrária, você perde o dinheiro que você colocou. E o que atrai as pessoas é o fato de que ali é uma espécie de alavancagem e você chega numa operação e ganhar 80% de uma operação. Mas ninguém explica também que você perde todo o seu dinheiro se você não acertar a operação. Sendo que nada te garante que, como é um cassino, a própria plataforma não está manipulando a direção do ativo. Não é um ativo real. Não é exatamente o ativo de mercado Forex que está ali dentro. Então não tem como você saber. É uma aposta muito clara. E eu espero que o povo aqui do canal esteja vacinado contra opções binárias, né? Não faz o menor sentido. Esse pessoal aí que diz que ganha dinheiro com opções binárias, eles ganham comissões por cada pessoa que entra ali e abre uma conta na Option, na Binomo. Então que credibilidade tem isso? Tem nenhuma. Principalmente porque, como é uma verdadeira casa de apostas, ainda que eles mostrem ali pra você, olha tanto que eu ganhei, não sei o que, a própria Option pode ter manipulado um resultado a favor dele só para que ele divulgue e consiga atrair mais pessoas para essa pirâmide. Então, sem comentários. Bom, esses são então os 7 piores investimentos do mercado de capitais que eu considero. Existem outros aí, mas são apostas muito claras. Eu também não gosto de previdência privada, mas não poderia elencar aqui e generalizar para todo mundo assim. E se você conhece mais algum outro investimento muito ruim, deixa aqui nos comentários e espero que você passe longe de todos esses investimentos que eu trouxe aqui para vocês, porque há várias outras opções aqui no mercado que entregam rentabilidade igual ou superior com o mesmo risco. Então, por favor, seja blindado contra as mentiras do mercado financeiro. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!